Feriado acabou e a bolsa americana, ela volta a abrir na data de hoje. Isso significa que a gente volta a ter movimentações dos metais preciosos. E o porquê que nós estamos falando desse ativo? Bom, porque esses são os ativos que estão nos entregando lucro nesse momento. Afinal de contas, eles estão em bull market, em bull run, ou seja, a gente deve surfar essas tendências de alta. Enquanto isso, o mercado cripto segue em lateralização. Bitcoin não consegue sair da sua região, mas a gente vai analisar o Bitcoin e eu vou te explicar qual que é a minha visão para esse ativo também. Afinal de contas, o que nós estamos procurando aqui é uma oportunidade de multiplicar dinheiro. E para isso, a gente precisa olhar para alguns dados para entender para onde que nós vamos direcionar esse nosso capital. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, um dos conceitos mais importantes que eu aprendi na minha jornada sempre foi seguir o dinheiro. E a gente tem a oportunidade de poder colocar tudo isso em um gráfico e entender para onde que o dinheiro ele está indo. Eu sei que isso daqui é um emaranhado de linhas, né, coloridas na sua frente, mas eu quero que você entenda que isso daqui é um dos principais trabalhos que eu tenho e o que mais me faz fazer dinheiro dentro do mercado. Olha só. Se a gente olha para esse gráfico aqui, a gente consegue entender sobre o capital rotativo, uma informação extremamente importante dentro do mercado cripto. A gente sabe que o capital ele sai de um lugar e ele vai para o outro, e se a gente conseguir seguir esse capital, é muito mais fácil da gente fazer dinheiro. Por exemplo, quando a gente olha aqui para as altcoins, a gente consegue entender quais são os momentos que as altcoins elas estão performando bem. Muitas pessoas ficaram frustradas nesse ciclo porque as altcoins não performaram bem, mas se a gente olha desde o fundo que nós tivemos, quando a FTX quebrou, a gente vê que o capital ele está saindo de dentro das altcoins. Teve alguns momentos sim que as altcoins performaram super bem e muito bons momentos, tá? Onde a gente fez várias multiplicações dentro da carteira Rumo ao Milhão. Inclusive, aqui nesse período, para quem está dentro da carteira Rumo ao Milhão, lembra que a gente chegou a pegar 250% de alta em um único ativo em 4 dias. Porque foi um momento onde a gente teve uma boa abundância dentro das altcoins. Se a gente colocar o capital do Bitcoin e o capital das altcoins, você consegue entender que Bitcoin performou muito melhor que as altcoins no começo do ciclo, até a gente chegar em dezembro de 2023, onde as altcoins começaram a performar bem. Depois as altcoins perderam performance em relação ao Bitcoin foi performando muito melhor. Depois a gente chegou ali em novembro de 24, teve esse grande boom nas altcoins aqui, onde as altcoins performaram muito melhor que o Bitcoin. Depois Bitcoin voltou a performar muito melhor que as altcoins, e depois a gente vê as altcoins performando ali, e agora o capital ele está saindo das altcoins e está saindo do Bitcoin também. Só que entender isso daqui é fundamental para você saber se a sua carteira está mais exposta em Bitcoin ou em altcoins. Para entender se você vai investir em Ether ou não. E isso daqui é muito importante porque a gente também consegue entender o momento do ciclo que nós estamos. Por exemplo, a gente consegue colocar o capital das stablecoins. Olha o que acontece em um bear market profundo. O capital ele começa a aumentar nas altcoins, porque as pessoas estão se desfazendo das suas posições, entendendo que nós estamos em bear market e que elas precisam de proteção. A gente tem a Luna Foundation quebrando, depois a gente tem a 3AC quebrando, a gente chega em fase de capitulação, e aí aqui um capital ele começa a sair de dentro das stablecoins e passa a fluir, por exemplo, para Bitcoin ou até mesmo para Ether. Quem lembra de Ether performando muito bem aqui, ó, no final, em meados ali de 2022, quando o Bitcoin estava em fase de capitulação, que a gente teve o demerge acontecendo, que foi um período onde Ether performou super bem, porque o capital foi injetado nesse ativo. Da onde veio esse capital? Das stablecoins. E bom, quando a gente olha para as stablecoins, o que está acontecendo nesse momento, a gente segue uma movimentação de alta, ou seja, os investidores estão buscando segurança. O capital ele está saindo do Bitcoin, saindo das altcoins, saindo de Ether e ele está fluindo para as stablecoins e também para ouro. A gente já vai falar sobre ouro. Mas eu quero que você entenda que a gente entender esse fluxo do capital rotativo é super importante. Olha só.
Se você olhar para a sua própria carteira, para o seu próprio comportamento, você vai entender que você mesmo rotaciona o capital. Você sai de Bitcoin, você vai para stablecoin, você sai de stablecoin, você vai para altcoin. Esse capital, ele acaba sendo o seu próprio dinheiro que ele está circulando dentro do mercado, o capital rotativo. E se a gente olha para os gráficos, para os dados, organiza tudo isso, a carteira de todo mundo, consegue traquear tudo, porque a blockchain ela é transparente, onde a gente consegue ver esses dados, a gente consegue entender para onde o dinheiro está indo. E a gente deve ir junto com esse dinheiro, não brigar contra essas tendências. Então, se a gente vê, por exemplo, o capital indo para stablecoin, a gente tem que ter preservação patrimonial na nossa carteira. E aí, se a gente olha também e vê o capital indo para ouro, olha só como que o próprio capital do mercado cripto ele está fluindo muito forte para o ouro. Muitas pessoas esperam, né, a rotação de capital do ouro para o Bitcoin, mas tem uma coisa que está acontecendo, é o inverso disso daí, desde março de 2024. Inclusive, no ciclo passado, a gente teve uma grande injeção em ouro ali também, que foi pré-Luna Foundation quebrando. Mas olhar para esse período aqui, cara, não dá para a gente brigar contra essa tendência. O capital ele está simplesmente saindo de Bitcoin, linha laranja, saindo de Ether, linha azul, saindo de altcoins, linha roxa, indo para stablecoins, linha verde e indo para ouro também. Sabendo disso, a gente pode preservar o nosso patrimônio, deixando o nosso caixa muito gordo nesse momento e nos expondo a ouro, aos metais preciosos. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Se a gente olhar ali para price action, tá? A gente não tem a análise on-chain desses ativos, a não ser de Pax Gold, mas lembre-se que Pax Gold ele é apenas uma fração do geral, que isso daí é movimentado, tá? Porque a gente está falando de finanças tradicionais, então a gente vai utilizar o price action aqui. Bom, se a gente for analisar a platina, estávamos em um canal de baixa. Nós estamos tentando romper esse canal de baixa junto com a média de 200 períodos de um gráfico de 1 hora. Por que a gente está usando o gráfico de 1 hora? Bom, se a gente olhar para esse ativo aqui, a gente vai ver que quando ele está em movimentações de alta, o gráfico de 1 hora acaba sendo uma região de suporte. Vai ter alguns momentos que ele vai romper isso daqui e ele vai buscar um suporte em um outro gráfico, por exemplo. Que aí a gente pode utilizar o 4 horas. Veja como ele se segurou no 4 horas aqui, depois dele ter perdido ali a sua tendência no 1 hora. Ou seja, a gente precisa navegar entre esses time frames. Bom, se a gente olha para a última movimentação que nós tivemos aqui, também seguramos dentro do gráfico de 1 hora. Recentemente, nós tentamos nos segurar dentro do gráfico de 1 hora, não conseguimos, perdemos essa região aqui e fomos buscar um novo suporte. Esse suporte não chegou na média do 4 horas, ou seja, a gente ainda tem mais espaço para cair aí. Mas a gente já está tentando ter uma recuperação dessa movimentação. Isso daqui acaba sendo um sinal bullish para nós, ou seja, sim, a gente tem que olhar para uma nova expectativa de alta dentro de platina. Se a gente for analisar Silver, que é prata, a gente também tem o gráfico de 1 hora servindo como uma excelente movimentação ali de suporte. Na verdade, Silver aqui nessa última movimentação, quem serviu como suporte total foi o 30 minutos, tá? Só que quando a gente olha para o 30 minutos, tá com o mesmo padrão ali que Silver perdeu e está voltando acima dessa região. Quando a gente olha para 1 hora segurou como suporte. Se a gente olhar para padrões gráficos, nós estamos fazendo uma bandeira de alta, ou seja, um padrão bullish. E o porquê que nós estamos fazendo isso daqui? Porque quando a gente analisa vários ativos do mesmo setor e aqueles ativos eles têm um mesmo consenso, isso nos dá mais assertividade na nossa decisão. Se você tiver um único ativo do setor performando o oposto daquilo que o setor está performando, pode ser algo endógeno daquele próprio ativo. Às vezes uma empresa que está tendo um alto resultado, alguma coisa que aconteceu de diferente. Mas no geral, quando a gente analisa o setor, a gente consegue entender melhor e ter uma assertividade muito maior. E o porquê que eu estou falando sobre platina e sobre silver com você? Porque esses dois ativos eles estão dentro do mesmo setor de ouro, que é um dos ativos que vem entregando altos resultados. Aí, se a gente olhar para o ouro, a gente vai ver que formamos um fundo recentemente numa hora, divergência dentro do RSI. Nós estamos tentando voltar acima da média de 200 períodos de um gráfico de 1 hora. Se a gente olhar para o 4 horas, a gente chegou próximo
da média de 200 períodos com o RSI em região de sobrevenda. Ou seja, a gente começa a ter sinais bullish também nesse ativo. A única atenção que a gente deve ter com ouro é com essa cunha ascendente que nós estamos tendo aqui, que é uma cunha mais longa. Ela pode se estender por mais alguns dias aí, tá? A gente tem mais 47 dias para chegar no final dessa cunha. Lembre-se que muitos ativos eles vão romper a cunha quase no seu finalzinho ali, mas a gente ainda tem bastante espaço para surfar aqui dentro. Se a gente romper essa cunha para baixo, a gente vai perder a média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Aí aqui eu ficaria bearish. Mas até o presente momento, olhando para o curto prazo, eu tenho uma nova expectativa de alta desses ativos. Se eu tenho uma nova expectativa de alta, eu vou gerenciar o risco de uma operação, entender qual que é o meu nível de exposição dentro do mercado, trabalhar com uma estratégia para saber os pontos de entrada, os pontos de saída, os pontos de realização também, e entender se eu posso ou não me expor nesse ativo, porque afinal de contas, uma coisa é se você vem há anos tomando prejuízo no mercado, outra coisa é se você vem há anos fazendo um lucro no mercado, simplesmente realizando, colocando aquele dinheiro no bolso. Uma coisa é se você está com o emocional abalado porque você sofreu com as quedas durante o ano de 2025 inteiro, você ficou holdando altcoins, outra coisa é você estar no lucro. Entenda que se você quer jogar esse jogo de uma maneira certa, você precisa focar no longo prazo e parar de focar no curto prazo. Porque o curto prazo é o que fez com que você comprasse altcoins, é o que fez com que você investisse em meme coins, é o que fez com que você tivesse alta exposição dentro do mercado em níveis de alto risco, é o que fez com que você não vendesse Bitcoin em 120 mil dólares, porque você estava pensando no curto prazo. Para você pensar no longo prazo, o jogo ele é completamente diferente, um jogo estratégico, onde tem alguns momentos que você aceita que você não vai investir em Bitcoin, por exemplo, você vai investir em commodities, você vai investir em ouro que está performando super bem. Bitcoin, ele tem ainda muito que se superar. A gente está dentro de uma consolidação muito longa aqui, que para mim isso é uma redistribuição, a gente vai ter novas quedas lá pela frente. Se a gente olha para esse presente momento, estamos na média de 200 períodos, estamos na região de resistência que vem sendo enfrentada aqui recentemente. Aqui para mim não é uma região de interesse comprador. Se a gente conseguir superar a média de 200 períodos, se a gente volta com pivô de alta, se a gente supera essa região de resistência que nós temos dos 93 mil dólares, aí eu posso começar a ter interesse nesse ativo. Ou se a gente vem fazer um novo flush aqui abaixo, tenho interesse em comprar. Como nós compramos na carteira Rumo ao Milhão aqui, mas nós vendemos aqui em cima. Inclusive, se você quiser ter acesso às decisões da carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. O ponto é que o capital ele está rotacionando ainda para ouro. O ponto é que quando a gente olha para as commodities, elas ainda continuam em tendência de alta. Por mais que a gente tenha uma cunha, um possível rompimento disso para baixo, a gente tem que aguardar até que esse momento ele seja concluído, porque pode ser que ele não seja concluído. Lembre-se, não é porque você traçou algumas linhas dentro do gráfico que o gráfico ele vai seguir aquilo. Até então, tudo é uma probabilidade. O que nós temos que respeitar é sempre a tendência. Se a tendência ela é revertida, ótimo, a gente muda exatamente a nossa estratégia, mas enquanto ela não é revertida, não tem por que a gente mudar a nossa estratégia. Além disso, não só olhando para esse price action, não só entendendo que o capital está rotacionando para o Bitcoin, quando a gente olha para o comportamento dos próprios investidores dentro de cripto, a gente sabe que é um comportamento de bear market. E seria muito cedo ainda para a gente ter acabado já o nosso bear market. Olha só, essa daqui são exatamente as realizações de prejuízo que nós estamos tendo dentro do mercado. Essas realizações de prejuízo, elas só acontecem em eventos bem caóticos, como o banimento da China ou como o bear market passado que nós tivemos. Olha como a gente ainda tem pouco tempo de altas realizações de prejuízo. Isso daqui a gente poderia comparar com o banimento da China para a gente ter uma nova alta. Tudo bem, pode ser que a gente tenha uma nova alta, a gente vai tradear dentro dessa nova alta. Mas um fato é, o ciclo ele já havia acabado exatamente aqui. A gente não entregou grandes máximas históricas, o mercado simplesmente entregou uma nova alta, mas devolveu tudo em seguida. Se ele for nos entregar essa nova alta, isso ele vai ser adiantado dentro de gráficos de 4 horas. Então a gente vai surfar isso também. Mas para mim, nós estamos em bear markets profundos e aqui é só o início. Por que eu falo que é só o início?
Bom, se a gente olha para realizações de prejuízo das pessoas que compraram lá no topo do mercado, a gente vai ver que essas realizações elas começaram, mas a gente precisa passar por um longo período até chegar dentro de uma fase de capitulação cíclica. E espere que a capitulação cíclica terá realizações de prejuízo muito maiores do que essas daqui que nós estamos vendo. Afinal de contas, essas realizações aqui elas estão se dando pelas pessoas que compraram em 67 mil dólares. Aqui é pelas pessoas que compraram em 120 mil dólares, ou seja, espere o dobro do tamanho das barras aqui em relação ao ciclo passado. Se a gente olha para o sentimento do investidor, mergulhado em extremo medo, e aqui é muito bom da gente entender. Olha só, sabe aquelas pessoas perma bullish? Aquelas pessoas que sempre falam para você, compra em extremo medo e venda em euforia. Sempre que o mercado chega em extremo medo, é o melhor momento de comprar. Sim, essas pessoas elas estão certas enquanto nós estamos em bull market. Mas a partir do momento que a gente reverte para bear market, o que essa pessoa mal sabe é que esse sentimento negativo ele será persistente durante dias, semana, meses. Olha só, quando a gente olha para esse indicador, sim, durante uma tendência de alta, as melhores fases para a gente comprar foi no extremo medo. Só que se a gente olha para o ciclo passado, o bear market inteiro ele é constituído por esse sentimento de extremo medo. 70% do bear market inteiro é em extremo medo, os outros 20% é em medo e apenas 10% ali a gente vai estar em uma região mais favorável. Ou seja, ver o mercado mergulhado em extremo medo é mais um sinal de que nós estamos em bear markets profundos. E a gente sabe que um bear market profundo ele leva tempo para desalavancar no mercado. A gente ainda tem risco de quedas acelerarem aí pela frente, tá? Já faz bastante tempo que nós estamos com esse indicador de aceleração de novas quedas esticado, ou seja, em região de extremo risco, que são essas regiões vermelhas aqui em cima. As melhores altas elas vão acontecer quando esse indicador aqui ele estiver zerado aqui. Vai ser as regiões onde a gente tem maior probabilidade das altas se estenderem. Enquanto a gente estiver dentro desse cenário, significa que há um alto risco envolvido em segurar as nossas posições. Sem contar que aquele meu indicador que mostra as regiões mais caóticas do Bitcoin, que são as regiões onde eu, Guiteles, entro em preservação patrimonial. E essa preservação patrimonial, em cada momento do ciclo, ela se dará de um jeito, mas em todos os momentos eu terei muito caixa na mão. Alguns momentos eu vou direcionar o capital, por exemplo, para ouro, que é o que está acontecendo ao longo desse ano não, né? Ao longo do ano passado, que desde março do ano passado nós estamos comprando ouro dentro da carteira rumo ao milhão. E hoje essa já é uma posição extremamente relevante dentro da nossa carteira, porque é a posição que está nos entregando resultados, fazendo com que a nossa carteira ela continue buscando novos all-time highs, mesmo com o Bitcoin caindo. Mas um fato é que a gente deve respeitar essas regiões aqui caóticas do Bitcoin. Não queira ficar exposto dentro dessas regiões, porque uma dessas regiões pode significar o Corona Crash, ou o Bear Market de 2018, o banimento da China, ou o Bear Market de 2022. Uma dessas barras vermelhas ela vai significar uma grande queda pela frente. Aqui nós devemos estar totalmente preparados para isso. Preservação patrimonial, tradando os ativos, investindo em ativos mais estáveis ali, que estão em tendência de alta, por exemplo, como ouro. E o que eu estou falando para você aqui não é o que eu acho, não é o que eu vi na teoria de um livro, não é o que eu acredito que vai acontecer com o capital e eu estou simplesmente jogando uma teoria aqui para você para te influenciar através de palavras. Não é isso. É exatamente o que eu estou fazendo. Olha para o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Simples assim. Aqui todos os dias eu mostro para você quais são os meus resultados de maneira transparente, centavo por centavo, mostrando todas as decisões de compra e de venda. Não é simplesmente falando que em 120 mil dólares eu falei para os meus clientes venderem Bitcoin. Não é isso que eu estou fazendo. Eu te provo aqui, Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro, patrimônio da carteira rumo ao milhão estava em 43 mil dólares. Hoje o patrimônio da carteira rumo ao milhão está em 48 mil dólares. Desde quando o Bitcoin bateu o topo histórico, a gente continua fazendo dinheiro. Tem momentos que
sim, nosso patrimônio é desvalorizado porque um dos ativos ele cai, ou porque a gente toma um stop, porque a estratégia não deu certo naquele momento, a gente tem que readaptar, a gente tem que modelar, mudar o ponto de compra do ativo, voltar, investir e simplesmente seguir fazendo dinheiro de maneira transparente. Eu não acredito que nós estamos em bear market. Nós estamos em bear market para mim e eu estou operando como se nós estivéssemos em bear market. Estou tradando Bitcoin, não estou holdando esses ativos, não estou holdando altcoins, não estou holdando shitcoins, não estou holdando nada disso. Estou simplesmente investindo em ouro, tradando Bitcoin. Simplesmente isso, fazendo dinheiro. E eu estou mostrando isso para todo mundo de uma maneira transparente. Você quer ter acesso a essas decisões de compra e de venda, o momento que eu estou comprando, o que eu estou comprando, a hora que eu estou vendendo? Você quer entrar em 2026 com eu, Gui Teles, tomando as decisões de compra e de venda para que você não fique mais holdando altcoins forever, porque daqui 10 anos você estará no lucro, para que você não fique sofrendo quedas de 10, 40, 70% no seu patrimônio? Se você quer entrar em 2026 com boas decisões, eu consigo te ajudar nessa jornada. E a carteira Rumo ao Milhão, ela é a prova de que eu consigo te ajudar nessa jornada. Para você ter acesso a todas as decisões da minha carteira e copiar e colar os meus resultados ao longo de 2026 inteiro, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, tá? Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões essas que constituem esse patrimônio aqui. Um patrimônio que não está sendo desvalorizado. Pelo contrário, nós estamos aumentando o nosso patrimônio enquanto o Bitcoin está em bear market, enquanto as criptos elas estão colapsando. Olha por que está acontecendo com as altcoins e olha o que está acontecendo com a carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Tudo o que você precisa fazer é copiar e colar as minhas decisões. Dessa maneira você estará copiando e colando os meus resultados. Assim, você tem maior assertividade dentro do mercado. Uma pessoa profissional que investe em informações privilegiadas, que tem uma empresa de análise de dados, que é a Block Capital, que possa tomar decisões com mais assertividade do que aquelas pessoas que não têm estratégia, não têm acesso às informações e não têm acesso aos dados. Se você quiser, eu consigo te ajudar dentro da carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. O fato é que 2026 iniciou. Você vai querer ter os mesmos resultados que você teve em 2025? Se a resposta for não, se você esteve no prejuízo em 2025, eu consigo te ajudar em 2026. Se você fez muito dinheiro em 2025, continue fazendo aquilo que você fez e eu, Gui Teles, não posso te ajudar nessa jornada. Na verdade, você não precisa da minha ajuda. Segue fazendo aquilo que você fez em 2025. Agora, meu caro, se você está com dificuldade e você quer fazer dinheiro nesse mercado, mesmo em tendência de baixa, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Amanhã não. Amanhã é final de semana, né? Te vejo de volta aqui no canal na segunda-feira que vem ou dentro da carteira Rumo ao Milhão ao longo do final de semana. Valeu!